E aí, galera do Papo Atleticano, estamos mais uma vez aqui conversando com vocês, e agora nesse momento importante da história do clube, né? Momento de eleição. O Atlético jamais foi tão discutido como está sendo discutido agora, e isso é muito bom, e o Papo Atleticano não podia ficar fora dessa. Então, como prometido, a gente começa as entrevistas com os candidatos, e o nosso primeiro, com muito prazer, estamos aqui no Comitê Atlético de novo. A rapaziada está batalhando por um Atlético diferente, e o meu convidado do Papo Atleticano hoje é o Henrique Gaetti. Henrique Gaetti, que é o candidato pelo Atlético de novo ao Conselho Deliberativo, né, Gaetti? E a gente vai bater muito papo hoje sobre o Atlético, sobre o passado, sobre o futuro, sobre os planos da chapa Atlético de novo, nessa empreitada das eleições que vão acontecer no mês de dezembro. Primeiro, muito obrigado por nos receber, e queria saber já logo de cara, Henrique, por que vocês decidiram disputar as eleições do Clube Atlético Paranaense? Boa tarde a todos, obrigado, Binho, pela oportunidade, obrigado ao pessoal do Papo Atleticano, um abraço especial para toda a torcida rubro-negra. O motivo da nossa chapa estar disputando esse pleito, acho que é um motivo da necessidade que nós estamos enxergando de mudanças. A torcida atleticana, o associado do Atlético, está reclamando por isso, e nós tivemos que, com muita responsabilidade, constituir essa chapa. Nós somos um grupo opositor à atual política do clube há muito tempo. Temos alertado algumas coisas que acontecem dentro do clube e nós nos sentimos responsáveis nesse processo. Acho que não poderíamos nos furtar de ajudar o Clube Atlético Paranaense nesse momento em que é necessária essa transição. Para isso, reunimos um grupo muito interessante de pessoas que estão dispostas a trabalhar pelo clube, a entregar um pouco da sua vida pessoal em prol dessas mudanças. Um grupo que vem debatendo o Atlético há muito tempo, e o nosso compromisso é não decepcionar o torcedor atleticano. Aquele torcedor que entender a nossa proposta, e ao longo desses dias de campanha, acho que vai ser muito importante a presença de vocês, da imprensa, para que isso seja possível, para que a mensagem de cada uma das chapas concorrentes chegue ao eleitor e, dentro de um processo democrático, ele possa escolher aquilo que é melhor para o Atlético. Chegando a essa questão de oposição, queria saber do Henrique Gaetti a questão é o seguinte: a gente tem hoje duas chapas de oposição, já a mídia, a imprensa fala toda, vai concorrer à eleição, e com outra chapa da situação, né? E eu queria saber o seguinte: por que duas oposições? Quando a gente, torcedor do Atlético, olha de fora, a gente pensa assim, é a situação e oposição. Por que existem duas oposições? O que está acontecendo que as oposições não se uniram para tentar disputar a eleição contra a situação? Porque, repito, eu como um torcedor atleticano, olhando de fora, eu imaginaria uma situação e uma oposição brigando disputando as eleições. Qual é o motivo que as duas oposições até agora não se entenderam, e por que não houve uma aglutinação, uma única oposição? Binho, eu agradeço muito essa pergunta. Não é só você, a preocupação é da nação atleticana como um todo. E a oportunidade que você está me dando de esclarecer isso. Primeiro, usando esse exemplo das eleições de hoje, a gente já verifica nitidamente a necessidade da mudança do Estatuto do Clube Atlético Paranaense. É uma injustiça hoje, né, você não ter uma questão de um segundo turno, por exemplo, onde num primeiro pleito poderiam se debater as ideias e a oposição, sim, se achasse conveniente, num segundo momento, se alinhar. Mas isso, infelizmente, não é a realidade atual. Nessas eleições ainda vamos ter que disputar na moda antiga, mas já fica uma dica para aquelas pessoas que pretendem fazer o processo de transformação do clube. Uma mudança estatutária pretende, inclusive, essa situação. Sempre é importante uma pluralidade de oposições. Acho que a unanimidade ela nunca atinge os objetivos, porque a maneira das pessoas pensar é completamente diferente. Se você me pergunta por que dessa não união, eu devolvo a pergunta também para as pessoas que estão no outro lado, né? Nós sempre tivemos isso que eu quero dizer, nós somos uma oposição que vem debatendo o Clube Atlético há longo tempo, pelo menos há 4 anos. A gente já questionou as diferentes coisas que aconteceram, já nos posicionamos de uma maneira clara para todos aqueles que
a nossa chapa começa a ter uma identidade própria. Quando você fala em Atlético de Novo, você já sabe mais ou menos como que o grupo está se alinhando. E nós nunca tivemos, infelizmente, a oportunidade de debater com as demais oposições as nossas propostas. Talvez pela ansiedade da mudança, por tudo que está acontecendo dentro da política atual do clube, sempre se pensou muito em cargos, quantas pessoas vão ficar de um lado, quantas vão ficar do outro. Isso começou a nos preocupar, porque as linhas de discussão são um pouco diferentes. Eu vou te dar um exemplo bastante claro. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o respeito que eu tenho pelo trabalho que está sendo feito por todos os funcionários do Atlético. É um trabalho difícil, é um trabalho de doação. Nós estamos vivendo aqui dentro do comitê, esse nosso dia a dia, sabemos do sacrifício de cada um dos atleticanos. Então, primeiro, meu grande respeito à oposição, e espero que nós possamos debater dentro desses dias que antecedem a eleição de uma maneira bastante tranquila, porque somos todos atleticanos. Mas existem algumas divergências de ideia. Se, por um lado, nós não questionamos mais, a partir desse momento, o valor da obra, por exemplo, de quanto foi gasto, nós queremos alinhar esse pagamento dessas contas, já estivemos fazendo alguns contatos, estamos preocupados com a questão da gestão financeira. A outra chapa se revelou mostrando um questionamento em relação a esses gastos. Então isso já é uma coisa que afastou algumas ideias, algum grupo de pessoas. É claro que a gente, não estou fazendo nenhuma crítica, mas as mensagens que chegam através hoje das redes sociais de alguns posicionamentos são conflitantes com as nossas ideias. Se você me pergunta, então, por que hoje não existe uma união? Não existe uma união porque cada um tem a liberdade de pensar e a liberdade de fazer um Atlético diferente. Né? Existe a chapa da democracia, existe do Atlético de Novo, e o nosso grupo está alinhado com uma série de propostas que não se preocupam apenas com a junção de pessoas. A gente está muito preocupado com o processo eleitoral, por óbvio, mas estamos muito preocupados com a gestão do clube. E se não tivermos um alinhamento de pessoas e de ideias dentro de uma gestão, a gente acha que não vai poder contribuir de uma maneira em que a torcida espera e que esses grupos de torcedores e esses sócios esperam. O Atlético precisa de mudança, chegou o tempo da mudança. Nessa esteira de mudança, quero fazer uma pergunta um tanto que capciosa, mas é que o torcedor atleticano pergunta isso no dia a dia. O torcedor do Bruneiro que vai votar, o torcedor atleticano que vai influenciar as pessoas que vai votar, pergunta qual é a ligação dessa chapa do Atlético de Novo, a chapa de vocês, a chapa que pleiteia a eleição no final do ano, com o antigo presidente de 2011, Marcos Malucelli, que foi um final de ano ali ruim no futebol, o Atlético acabou sendo rebaixado, o torcedor vê muito isso. Então, uma pergunta bem clara, bem óbvia, objetiva. Qual a relação? Marcos Malucelli está com vocês, não está com vocês? O torcedor quer saber. A pergunta é ótima, Vinho. Na eleição de 2011, onde nós fomos detentores de 33% dos votos da eleição, nós tínhamos uma situação de oposição situacionista. Por quê? Porque a gente tentava defender algumas questões que são diferenciadas da gestão atual, mas que infelizmente a gestão do Dr. Marcos Malucelli não pôde implementar. Nós vivíamos aquela época, primeiro eu quero dizer que não me envergonho de forma alguma de ter participado daquela gestão, mas eu quero dizer para você também o seguinte, que o regime que estava sendo adotado no Atlético e que se adota hoje no Atlético é um regime extremamente presidencialista. E a gente aprende como fazer na vida de uma forma de como deve ser feito ou como não se deve ser feito. Hoje a nossa ligação com o presidente Marcos Malucelli é zero, é nula. O grupo que está aqui é um grupo que reconhece o trabalho que foi feito por ele, as dificuldades que ele teve que enfrentar dentro da gestão. Não é aqui o caso de comentar isso, mas a gente sabe que teve muito trabalho fora do Clube do Atlético Paranaense para prejudicar aquela gestão. E foi uma gestão que foi campeã paranaense em 2009, foi quinto lugar em 2010 e falhou sensivelmente no futebol em 2011. Todos nós aqui fomos, por algumas ocasiões, votos vencidos em algumas decisões. Não tínhamos o poder de falar abertamente sobre o futebol, porque o futebol estava estruturado de uma forma que o presidente Marcos entendia, se ela é correta ou incorreta, não vem ao caso agora discutir. Mas esse mesmo grupo que está aqui, que hoje tem uma independência completa em relação ao grupo de 2011,
mas que, claro, que tem a sua origem formada em situações que não concordava com a gestão de 2011, está aqui para isso. Né? Então, eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade em relação a isso, sabe, de dizer, de rotular pessoas. Esses dias, conversando com o Rivani, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Nós não podemos criar subgrupos dentro de um grupo que chama-se Atlético Paranaense. Essa questão hoje de ser petralista, antipetralista, isso aí eu acho que prejudicou e vem prejudicando muito o Clube Atlético Paranaense. Eu tenho falado, eu sou uma pessoa que frequenta o estádio há mais de 40 anos. Eu me recordo bem, até em 1978, aqueles 3 atletivas que nós implantamos de 0 a 0. Eu ainda tinha 15 anos de idade. 3 aninhos. A partir dali, para você ter uma ideia, eu nunca mais perdi um jogo de futebol dentro do Couto Pereira. Para mim era uma questão de tentar honrar aquelas decepções que eu tive ao longo da década. Então hoje, essa divisão interna que existe dentro do Atlético, eu acho que é extremamente prejudicial para o clube. A questão política se intensificou muito. Nós não podemos tentar mudar isso de uma forma assim, por decreto. Mas nós temos que começar um trabalho de integração dos torcedores. É uma injustiça expulsar um presidente do Clube Atlético Paranaense, como foi a questão do presidente Marcos, um sócio desde 1963. Eu não tinha nascido em 1963. É ditadura. Então isso que nós queremos mudar. O Atlético, de novo, é isso. É tentar pegar as boas experiências e as más experiências. Dentro do exemplo de experiências, o grupo está entendendo que um dos melhores modelos de gestão foi na época de 1995 a 2001, onde funcionava um conselho gestor que discutia uma série de coisas e que reduzia a possibilidade de erro. Naquele período, de 1995 a 2001, nós fizemos uma estruturação patrimonial fantástica. Nós construímos a arena, nós construímos o CT, nós subimos para a primeira divisão em 95, nós fomos campeões 4 vezes paranaenses, tivemos acesso à seletiva e fomos campeões brasileiros, num modelo que deu certo. Então, o que pretende o Atlético de novo? Pegar exemplos, sejam da gestão de 95 a 2001, seja da gestão do presidente Marcos, seja dos erros e acertos que essa gestão atual cometeu, e tentar passar isso a limpo e aproveitar as melhores coisas de cada um dos presidentes. O que o grupo não vai admitir, em hipótese nenhuma, é criticar pessoas que se entregaram ao clube apenas por necessidade, ou por vaidade, ou por poder. Nós queremos respeitar todos os atleticanos. Uma das propostas, inclusive, é fazer uma galeria de ex-presidentes. É impressionante. Incluir até o Paulo. E aí já na categoria de ex-presidente, inclusive. É uma brincadeira, óbvio que ele vai disputar o processo, tem a condição de ser eleito, mas o dia que ele deixar de ser presidente, talvez agora, tomara que em 2015, claro que incluí-lo. Não podemos excluir ninguém. Ninguém é presidente de um clube, ninguém entrega a sua vida para depois sair crucificado na rua e por ter cometido alguns erros, por ser humano. É claro que nós não vamos admitir pessoas que tenham feito qualquer ato que tenha lesado o clube. Mas o resto, aquele presidente que trabalhou, acho que nessa linha que nós pretendemos ir homenageá-lo sempre. A pergunta que eu fiz em relação ao série é até porque o torcedor nos pergunta, né, Henrique? Mas sem dúvida nenhuma, eu reafirmo o que eu disse ao Henrique, eu também estava falando em off com o pessoal agora há pouco sobre a questão de como a gente se sente às vezes triste de ver os atleticanos discutindo entre eles e rotulando entre eles. Quer dizer, se você elogia o clube hoje, você é petralista. Se você critica o clube, você é contra o fulano e tal. O Atlético é do povo, o Atlético é nosso. O Atlético é do torcedor. Nós estamos agora no processo eleitoral, então isso é importante a gente discutir o Atlético. E durante as eleições é importante discutir. Depois, seja qual for o resultado, eu espero que estejamos todos juntos torcendo para o atual presidente, para o então presidente, para o presidente que ganhar as eleições, esteja fazendo sucesso. Vamos falar de futebol. Vamos. Quem é o carro-chefe do Clube Atlético Paranaense? E o atleticano, em matéria de futebol, está carente de título. A gente até não pode, vamos ser mais uma vez verdadeiros aqui, reclamar das nossas campanhas nacionais. Então tem sido ruim. Em 2013 nós fomos em terceiro lugar, em 2014 oitavo, esse ano razoável. Mas você citou 2010 fomos quinto lugar, em 2011 acabamos caindo, mas em 2005 fomos quinto, 2004 fomos vice-campeão. O Atlético a nível nacional ele tem feito campanhas regulares para um time que tem tanta dificuldade financeira, não é do eixo. A gente
sabe que não é fácil. Né? O torcedor tem que saber a realidade. Mas aqui no estado, a gente não ganha o título estadual desde 2009. O torcedor quer saber o seguinte: o futebol vai ser uma prioridade para ganhar campeonato, para ganhar título? E qual é a ideia para ganhar título? Categoria de base, contratar jogador famoso, investir mais dinheiro no futebol, menos dinheiro? O que pensa o Atlético de novo em Campeonato? Binho, mais uma vez a grande oportunidade. Futebol é a palavra de ordem aqui do nosso grupo. As necessidades, todo esse sentimento de mudança, ele inicia pela questão da mudança no futebol. É inadmissível nós temos um grupo, um clube estruturado como é o Atlético Paranaense, participando dos campeonatos da maneira que ele tem participado. Acho que 2015 foi a gota d'água, né, onde nós tivemos que participar de uma maneira triste para toda a torcida do torneio da morte dentro do Campeonato Paranaense, por uma política que é determinada que precisa ser revista. O time do Atlético Paranaense, quando entra em campo, ninguém quer saber se é sub-23, se é sub-15, sub-17. É a camisa do Atlético Paranaense que entra no campo. E o torcedor vai ao estádio para ver o Atlético Paranaense jogar. O que nós precisamos fazer na mudança do futebol? Primeiro, valorizar todas as competições que o clube participar, de todas as formas. Né? E para isso é preciso um planejamento e é preciso que se volte a questão da profissionalização do futebol. Nós temos hoje, claro, dentro do grupo, que vai participar do Conselho Administrativo, por via de consequência do Conselho Gestor, pessoas que entendem de futebol. Mas entendem de futebol dentro daquele espírito que precisa se valer de opiniões de profissionais dessa área. O clube já está, infelizmente, durante uma campanha, nós não temos condições de firmar alguns contratos, mas o grupo que vai cuidar do Clube Atlético Paranaense no futebol já está se movimentando. Estamos pensando, claro, de como que vai acontecer essa questão da migração, de uma eventual gestão. Precisamos levantar quais são os nossos ativos, quais são os nossos valores, qual que é a situação do contrato de cada um dos jogadores. E é claro que vamos precisar de algumas contratações que, à medida que a gestão vai ganhando confiança, vai executando o trabalho de uma maior forma. Vamos sim disputar o Campeonato Paranaense. Vamos sim. Eu me tornei atleticano ganhando um Campeonato Paranaense em 1970. Se hoje eu estou aqui emprestando um pouco daquilo que eu sei, do meu tempo, para tornar o clube viável sob o ponto de vista do futebol, eu devo um Campeonato Paranaense. Eu também. Eu devo um Atlético seleto de 4-1 em 1970. Isso, eu me recordo muito bem que nós fomos campeões em 70 e dentro da minha adolescência eu passei 12 anos esperando o título. Aí veio o Então, não dá para desprezar o Campeonato Paranaense, não dá para pensar que o Sub-23 está entrando em campo. É claro que isso aí é uma estratégia, nós podemos utilizar, principalmente se vier uma competição paralela a essa, nós precisamos ter uma estrutura de elenco que pode sim mesclar com talentos já revelados, com jogadores semi-prontos, com Sub-23 e com categoria de base. Mas passar a ideia para o jogador. Passar a ideia para o jogador que precisa ganhar, entrar no vestiário e pedir um empenho, resgatar a mística da camisa rubro-negra. O Atlético Paranaense não pode levar na brincadeira um Atletiba. Não pode levar na brincadeira um Atletiba. Hoje, infelizmente, aquilo que nós conseguimos produzir é essa rivalidade local. Nós precisamos crescer o Atlético Paranaense, mas não podemos desprezar o nosso passado. O nosso futuro depende do nosso passado, da nossa tradição, da mística da camisa, do atleticano que sua sangue para ganhar um Atletiba, que se incomoda, que não dorme, que vai trabalhar de mau humor na segunda-feira quando o clube vai mal numa partida, que discute com os amigos numa mesa de bar, que pode ter a liberdade de sonhar um pouquinho mais alto do que esse sonho. O Atlético não pode ser pasteurizado, o Atlético não pode, a torcida do Atlético ela tem que ser... deixar extravasar o seu sentimento. E esse sentimento é que move o negócio de futebol. Sem sentimento, sem essência de futebol, não existe negócio de futebol. E dentro dessa ideia de aproximar o Atlético do seu povo, e isso a gente, como torcedor, sente que o Atlético está distante, vou fazer uma pergunta para você agora que vem de um internauta, nosso fã lá do programa, Papo Atleticano, Juarez Buchmann. Grande abraço para o Juarez, sempre ligado com a gente. O Juarez pergunta aqui bem objetivamente sobre a questão do Atlético se relacionar com os meios de comunicação aqui do Paraná.
que os jogadores não dão entrevista, que é a política da atual diretoria. A política da atual diretoria foi afastar. Então, baseado nessa questão de proximidade, o torcedor sente falta disso. E eu queria que você desse a sua opinião, como que vai ser com o Atlético de novo, com a sua chapa comandando o clube? Binho, é um erro estratégico da atual gestão. Um clube vive da sua imagem, o jogador vive da sua imagem. Quando você afasta a possibilidade do jogador estar próximo da torcida, via imprensa, é claro que existe um distanciamento natural. A imprensa precisa se sentir participante do processo do crescimento do futebol paranaense. O torcedor precisa se sentir participante, o atleta precisa se sentir participante. Quando você afasta isso, você não afasta apenas a possibilidade do clube melhorar a sua imagem. Você afasta a capacidade de investimento, de trazer investimento para dentro do clube. Nenhum patrocinador quer atrelar a sua imagem a um clube que seja antipático. E muito pelo contrário, quanto mais imprensa tiver dentro do clube, é claro que nós precisamos respeitar a individualidade do mundo do futebol e respeitar a questão da imprensa. Mas essa rivalidade existente entre o meio de comunicação e o clube, isso não pode existir de forma alguma. Tem que ser uma relação de respeito, e essa imprensa, ela que movimenta, através das notícias, que o torcedor se torna um pouco mais empolgado em relação ao seu clube. O afastamento da imprensa é um erro estratégico da alta administração do clube atualmente. Outro internauta pergunta ao Alex Cordeiro sobre a questão de visitas ao CT. Aí a gente vai entrar no assunto, mais uma vez, a proximidade, visitas ao CT pelo seguinte: o torcedor atleticano, na questão do marketing, aí onde já encaixa a pergunta do Alex, a questão do marketing tem reclamado muito que o marketing do Atlético anda demais devagar. Quer dizer, as ações de promoções com o sócio do clube são muito estreitas, muito pequenas. Já tem uma opinião particular minha. E eu queria, na esteira do que pergunta o Alex, perguntar para você também como que vai ser a questão do marketing do Atlético, na questão de lidar com o sócio, aproximar de verdade, trazer o sócio, fazer o sócio ter prazer de visitar a arena. A gente estava comentando que a arena não tem um museu, não tem uma sala de troféu, a sala de troféu está no CT do Caju, e o torcedor não tem acesso ao CT do Caju. Como vai ser na sua administração? A questão da imagem do clube e a questão do marketing são questões estratégicas para a nossa gestão. Uma das importantes fontes de receita do clube é através da sua gestão de imagem. Eu vou te dar um exemplo bastante simples. Por que não existe até hoje um tour virtual dentro do CT, um tour virtual dentro da arena? Uma coisa que não expõe o clube a nada, é uma coisa que traria, digamos, um pouco mais atrativa a imagem do Atlético perante a comunidade como um todo. Imagina o seguinte, se fosse possível, você mora lá em Salvador, você vai vir para Curitiba, você sabe que Curitiba tem um grande clube, um grande estádio, e quer se programar para vir aqui assistir um jogo. Por que não você se programar dentro do roteiro, já visitando a arena previamente, através de um tour virtual, mas tendo a possibilidade sim depois de conhecer isso dentro da prática? A questão do museu é uma das pautas da nossa campanha. A gente fala que queremos preservar o patrimônio do Atlético e queremos ampliá-lo. Uma das grandes questões é a questão do museu. Você bem lembrou, eu já tive a oportunidade de frequentar o CT durante 3 anos. Eu tive, como dirigente, o privilégio de ver aquelas taças e tal. É claro que a torcida, em momentos assim de carência, inclusive de resultados, ela precisa buscar uma energia dentro do seu passado. Ela precisa saber o que aconteceu com o clube, o que movimentou aquele sentimento até aqui. Temos que fazer isso, temos que fazer essa questão da aproximação, temos que valorizar a torcida como um todo, temos que fazer uma mudança sensível no nosso plano de sócios. Eu vi hoje, me surpreendi hoje com uma notícia de jornal, que agora a atual administração se preocupando com isso. Nós estamos brigando com isso há muito tempo. Nós temos uma equipe dentro do nosso grupo, eu não me recordo, são 6 ou 7 pessoas que estão trabalhando especificamente para colher informações sobre todos os planos de sócios que existem no Brasil, para verificar a possibilidade da estrutura física que tem a arena, através de setorização, para que a gente consiga fazer um plano de sócios mais inclusivo. Um plano de sócios que permita todo atleticano ter a oportunidade, dentro daquilo que for estruturado, de poder se sentir participativo, de estar dentro de um plano. Esse plano que hoje aí está, é um plano muito estático, que prevê um Atlético fazendo futebol 100% bom o tempo todo.
Isso não acontece na prática. Você vê uma partida como Atlético e Brasília, um campeonato estratégico que era sul-americano, 10 mil pessoas dentro de uma arena da Baixada. Esse público é um público muito escasso para a grandeza da torcida do Atlético Paranaense e para a grandeza dessa competição. Beleza do estádio. Para a beleza do estádio, por toda a infraestrutura que nós temos. Precisamos mudar isso urgentemente. Olhar, rever esse plano, tratar com respeito o torcedor atleticano. E temos que lembrar o seguinte: a torcida atleticana é composta de crianças de 1 ano de idade com 80, 100, 200 anos. Cada um tem uma maneira de se aproximar dentro do clube. Eu falo sempre, por exemplo, minha mãe não tem internet. Por que não ter uma revista do Clube Atlético Paranaense onde o torcedor possa se sentir também participante? Por que não temos ações voltadas para o marketing interno de conquista de novos torcedores, de interiorização do clube, de comemorações, por exemplo, o aniversário do clube, essa despreza uma data que é importante. Isso está no nosso estatuto, que a data do dia 26 de março é uma data comemorativa. E vou mais além, não estou pedindo nada a mais daquilo que é possível ser feito. Não temos uma bandeira no Clube Atlético Paranaense hasteada na frente da nossa arena, por exemplo. Não sei se eu estou enganado ou não, mas tem que ter um laço lá da torcida, com a bandeira, para lembrar que por aquilo que a gente luta, é aquele pavilhão que nos move. Temos lá entretenimento, gastronomia, não tem nada de menção ao futebol, à conquista que já tivemos. O futebol, ele precisa ser contagiante. O torcedor precisa, ele é carente desse tipo de coisa. Parece coisa simples de fazer, mas não é. Tem que ter uma política para isso, tem que ter investimento para isso. Nós temos que ter um orçamento específico para o nosso pessoal de marketing, trabalhar em ações que talvez não nos tragam um retorno imediato sob o ponto de vista financeiro, mas a longo prazo consolida o processo de formação e de crescimento da nossa torcida. É muito trabalho pela frente, é muita coisa boa que nós temos em mente e que, se Deus quiser, com o auxílio do torcedor que entenda a nossa proposta, poderemos, a partir de 2016, tomar essas iniciativas. A questão do sócio, era uma pergunta inclusive do Adriano Atala, aqui, um grande abraço para ele. O Adriano Atala perguntava, e eu assino embaixo o que disse o Gaed, e a questão é muito simples, na minha opinião, sobre a questão da Baixada, da questão dos sócios. Se a Baixada está com 15, 20%, acho, hoje, de ocupação, é porque alguma coisa está errada. Não pode ter 20% de ocupação. Se o plano de sócio tivesse bom, o estádio estava sempre cheio, porque torcedor para lotar o estádio nós temos, né, o Atlético? Tem uma torcida gigante, apaixonada e enorme, então tem que se alterar. A pergunta do Adriano Atala era sobre a questão de valores e tal, você já deixou claro que existe. Mas é importante falar sobre isso, é importante falar sobre valores. Existe uma previsão, pelo menos existia até o início dessa movimentação de mudança, de que haveria um aumento em abril da questão das mensalidades, abril ou março, não me recordo. Isso não pode acontecer. Março. Não pode acontecer em hipótese alguma. Primeiro, pelo aquilo que o Atlético está devolvendo para o seu torcedor hoje, não há de se falar em reajuste. As famílias brasileiras estão sofrendo. O estádio está cheio. Existem cadeiras que nunca houve uma associação e algumas cadeiras, eu mesmo dizer, que nunca houve um público. Volto a dizer isso. Então, de fato, o diagnóstico é perfeito. Se isso está acontecendo, é porque existe uma necessidade de mudar o plano de sócio. Compromisso da nossa chave. Pensar de uma maneira pontual e estratégica sobre isso, dentro de uma política de inclusão de novos associados. Ao contrário da atual administração, nós não queremos recorde apenas de renda. Nós queremos preservar a renda do Atlético Paranaense, mas nós precisamos recorde de público. O jogador se sente mais motivado, a torcida se sente mais comprometida com o clube, e a sequência é uma sequência virtuosa em relação dessa sinergia entre torcedor e jogadores. Precisamos mudar esse plano urgente. Não vamos reajustar o valor. Como disse, tem uma equipe estudando isso, pessoas que inclusive já participaram de planos de outros clubes. Nós não podemos inventar a roda, não precisa inventar a roda, às vezes existem planos. O Palmeiras me parece ser um plano muito certo, porque além de ter recordes de renda e público, a maneira que eles estão captando o dinheiro proveniente disso é muito bacana, não agarrar ninguém, e faz com que haja uma possibilidade de mudança desse público e de oportunidade para os mais diferentes torcedores. Pode ser um dos modelos, mas não é só por aí, nós precisamos viabilizar isso de conformidade com a ansiedade das torcidas. O Atlético, de novo, é isso, é tentar
tentar trazer a ideia daquilo que é novo para cada um e trazer para dentro do ambiente da nossa administração. Aproveitando então a marca da chapa, o slogan da chapa Atlético de Novo, vamos falar então da questão de futuro. Opa. Porque nós temos uma coisa nova agora que nós não tínhamos no Atlético do passado, que é a nova arena. É uma coisa nova, no sentido de como administrar a nova arena, quais são os planos da chapa, se eleita, para fazer com que a arena realmente traga dinheiro para o clube, que esse foi o objetivo de construir um estádio desse tamanho, um estádio com essa estrutura. E hoje, um ano depois, mais de um ano depois de inaugurado, a arena ainda não tem o centro gastronômico que fala no banner, a arena ainda não tem nenhuma lanchonete para atender fora de dia de jogo, quer dizer, está bem fraco isso, e o torcedor quer saber como que a chapa, se eleita, vai lidar com uma arena, e a questão, já casando na pergunta, se a chapa tem informações sobre as dívidas da arena, sobre a questão com o governo, com a prefeitura, de como vai ficar a questão da grana para pagar a arena. Temos tudo isso sim, Binho. A preocupação do pagamento da dívida é uma preocupação que ela é uma das maiores que nós temos dentro mas temos muita responsabilidade e não temos medo disso, né? A chapa que tiver medo de enfrentar a administração financeira do clube, seria melhor não participar do pleito, né? Então estamos nos preocupando, estamos tendo contato com o pessoal da agência de fomento, do governo do estado, da prefeitura, para mapear efetivamente essa questão, e a gente acha que existe sim a possibilidade de equacionar essa questão. O Atlético Paranaense é um clube igual ou melhor do que os 20 que são na primeira divisão hoje, com essa questão adicional da KPSA, que é uma sociedade de propósito específico, que tem que ser encerrado em algum momento, depois que encerrar todo o pagamento das dívidas, e encerrar, inclusive, a conclusão desse complexo esportivo. Se fala muito da areninha ainda, que não existe uma definição, nós sabemos que existem uma série de pendências na nossa atual arena. Essa desocupação, me parece, 48 mil metros quadrados que nós temos lá, que poderiam estar sendo ocupados, ela não é circunstancial, é que existem alguns problemas para serem resolvidos. A gente sabe que existem algumas questões de engenharia, questão que precisa ser resolvida. Então, temos sim uma preocupação muito grande em viabilizar o aproveitamento disso. É com isso que nós vamos fazer o futebol melhor. Mantendo, me parece muito lógico o raciocínio, onde você preservar um talento, ao invés de vender o jogador, você tem receitas decorrentes do patrimônio que foi constituído, né? Então o patrimônio está aí, a infraestrutura está aí, e está para ser explorada de uma maneira profissional e sem que haja receio de chamar investidores para dentro desse Se me permite, claro. Só para complementar essa questão, para te dar até um gancho, vocês têm a informação do porquê que um ano e pouco depois a Baixada está parada na questão do tal centro gastronômico? Porque a gente tem informações assim que a diretoria atual, informações que eu tenho, traiu os antigos lojistas e agora é por estar valorizando demais. Qual é o motivo para estar tudo fechado e nós não temos sequer uma lanchonete para tomar uma cervejinha num dia que não tem jogo do Atlético, por exemplo? A questão é justamente isso. A falta de transparência no clube provoca esses questionamentos. O clube hoje não é transparente. O torcedor não tem acesso a esse tipo de... Seria leviano da minha parte afirmar taxativamente o porquê isso está acontecendo, né? Mas é claro que quando você conversa dentro da cidade de Curitiba, algumas informações vêm. Os ex-lojistas da arena, não sei se foram procurados ainda ou não, qual o tratamento que está sendo dado para isso, qual o acordo que foi feito na saída e no retorno desses lojistas. Nós temos informações que alguns grupos gostariam de já estar atuando lá dentro, mas não tiveram essa oportunidade. Então toda essa falta de transparência é que traz esses questionamentos. Mas que é um absurdo hoje a arena não ter, de fato, um lugar de encontro dos atleticanos, um aproveitamento melhor, que traga recursos para dentro do clube, isso é um absurdo. Motivos, quem sabe, venhamos apenas a descobrir quando assumirmos a nossa cadeira lá a partir de dezembro. Uma outra questão agora sobre relacionamento, mas aí eu vou falar agora relacionado à torcida organizada. A gente já viu a atual diretoria ter várias questões com a torcida organizada, né? Esteve do lado, teve problema,
não liberou material, me lembro de 2004, quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro, aquela campanha extraordinária, e a torcida dos fanáticos ficou impedida de entrar com bateria durante o campeonato todo de 2004, e aquilo ali, em alguns jogos, a torcida fez protestos. Eu me lembro de um Atlético e Vitória, Atlético Figueirense, que a torcida organizada não entrou, um Atlético e Vitória, que a torcida organizada ficou lá em cima também, por questões de não acordo com a diretoria. Eu estou citando 2004, que a gente perdeu para o Vitória aquele jogo, quando a torcida ficou lá em cima. A gente perdeu 3-0 para o Figueirense, quando a torcida não entrou. E a gente perdeu o campeonato por 2 pontos. Ou seja, uma briga com a torcida organizada. Eu não tenho dúvida que alguns jogos escapou por causa disso. Como era lá no começo, a gente fala muito do jogo do Grêmio, do jogo do Vasco. Mas a gente pesou aquilo. Se tivesse tudo bem o ambiente, a gente talvez tivesse mais pontos na hora de decidir o título. Eu quero saber de você, Gaed, e da chapa Atlético de novo, qual vai ser a relação real com a torcida organizada, compromisso da chapa, qual vai ser a relação, qual é a imagem que a torcida organizada tem com a chapa e o que vocês prometem do tratamento com a torcida organizada a partir de 2016. Então, a questão da torcida organizada e do relacionamento que a nossa gestão pretende ter com eles é um assunto que me preocupa pessoalmente. A minha origem de torcedor, a origem de toda a minha família é dentro do ambiente do estádio, da torcida, participando da alegria da arquibancada e por aí vai. Frequentei muito tempo a Fanático, frequento até hoje, tenho grandes amigos dentro da torcida. Eu acho que essa forma que a Fanático está se posicionando, que começou a se posicionar dessa independência, me agradava muito, né, porque me parece que existia essa intenção, e é claro que hoje mudou um pouquinho em relação à semana que passou, mas como que pretendemos ter esse relacionamento com a organizada? São 2 palavras que eu acho que revelam toda a estratégia disso, que é a independência e o respeito. O torcedor atleticano, ele tem que ter o respeito e ele tem a sua função de torcer pelo clube. A administração do clube, ela tem a função de bem gerir o clube e ser cobrada por essa boa gestão. Então, se todo mundo se respeitar e cada um fizer seu papel, e dentro de um cenário onde possa existir uma integração de ambas as instituições, seja clube e torcida, é claro que o Atlético vai sair ganhando com tudo isso. O apoio da torcida é fundamental em determinadas partidas, ele muda resultado, o relacionamento, a energia da boa relação entre torcida e gestão contagia muita gente, contagia muitas pessoas e faz com que o clube ganhe muito com isso. Então, eu volto a dizer, Binho, independência e respeito. Pretendemos, sim, através das nossas propostas, conquistar o voto da torcida organizada. A torcida dos fanáticos é uma torcida que tem que ser respeitada, não é à toa que se canta que eles são a maior, nós somos a maior do sul do Brasil, às vezes me incluo nisso, às vezes eu faço, apesar do meu peso já um pouquinho excessivo, tento fazer um movimento lá, mas eu não consigo ver assim o Atlético dissociado do seu torcedor. Então não pode, tem que ter independência e respeito. Vamos em frente, essa questão de se é uma bateria, se é 2, se é bandeira, se é bandeirão, isso aí tudo são questões pontuais que precisam ser discutidas e debatidas. Temos um plano também, Binho, de reformular o nosso Conselho Deliberativo, criando algumas comissões temáticas. E por que não criar uma comissão que se preocupe com o relacionamento com as torcidas? Pessoas que vivem essa dificuldade, que podem abrir um canal de comunicação, que podem fazer chegar a mensagem do clube para a torcida e da torcida para o clube de uma maneira mais pontual e mais objetiva. Às vezes, pequenas questões, falhas na comunicação geram grandes conflitos. Se abrir esse canal de comunicação, tendo um grupo de conselheiros que cuide o dia a dia desse relacionamento, é claro que nós vamos usufruir e o clima de harmonia vai sempre imperar dentro da arena e dentro de qualquer estádio que o Atlético for disputar seus jogos. O assunto torcida organizada é sempre muito polêmico, porque tem sempre aqueles do outro lado que acham que a torcida organizada traz problema, aquela coisa toda. Eu, como frequentador de estádio, assim como o Gaed e grande parte da torcida rubro-negra, sabemos de que gente ruim tem em todos os segmentos.
mas a torcida organizada, em se tratando de Atlético Paranaense, ela tem um peso, tanto que eu citei 2 jogos em que ela não esteve presente na Baixada, que, na minha opinião, a gente jamais perderia para aquele Figueirense, para aquele Vitória naquela época, se a torcida organizada estivesse cantando como ela canta normalmente nos nossos jogos. Mas o clima criado de negatividade acabou influenciando no campo de jogo. E o Atlético é um time muito movido ao seu torcedor. E o torcedor são todos, lógico, mas a torcida organizada, ela é o coração que pulsa no estádio. O torcedor, ele é empurrado pelo aquele grito. Então, é por isso eu fiz a pergunta, porque eu acho muito importante uma relação bacana da diretoria com a torcida organizada dentro do limite, como você disse, da independência e do respeito. E isso é fundamental. A torcida organizada dos fanáticos, você disse, merece respeito, tanto que esses dias o The Guardian, um jornal lá na Inglaterra, deu referência à torcida dos fanáticos, ao símbolo, à caveira. Veja a simbologia que essa torcida tem com esse clube. Então, você afastar isso não ir contra a história do clube, né? Queria fazer uma pergunta para você, relacionado também à questão de relacionamento com os outros clubes. Porque o Atlético Paranaense é um dos líderes aí, a atual diretoria, na tentativa da tal Sul Liga Minas Rio lá, que está encaminhada para 2016. Surgindo a Liga, qual é a relação que vocês têm hoje, pessoal, você particularmente, com outros dirigentes de outros clubes, com a organização da Liga futura, Sul Minas Rio e não sei mais o quê, e qual é a sua ideia para essa Liga? O Atlético, com a sua administração, vai continuar brigando pela Liga, pela existência dela? Qual é a sua ideia? Só voltando um pouquinho na organizada, eu lembro uma entrevista que foi dada pelo lateral do Flamengo, acho que é Léo Moura, né? Ele falou, nitidamente, que o grande medo da vida dele era aquelas caveiras que existiam, né? Então isso, para um jogador de futebol, da qualidade do Léo Moura, ter isso na sua mente, é claro que a função da torcida, ela é fundamental. Questão de relacionamento com o clube. Relacionamento, o Atlético, ele tem que construir relacionamentos. Não é admissível hoje, dentro de um cenário, de um grupo de clubes, o Atlético criar embaraços quando os dirigentes dos clubes vêm nos visitar ou vice-versa. Nós queremos abrir a política do diálogo. Temos relacionamentos. Eu tenho um sócio meu que é diretor de futebol do Botafogo, por exemplo. Nós temos pessoas que são dirigentes do Santos. Então, é claro que nós precisamos discutir o Atlético de uma maneira inclusiva. Vou te dar um exemplo de relacionamento com o clube de futebol. A questão da grama sintética, por exemplo. Será que o Clube Atlético Paranaense, antes de fazer qualquer movimentação, não deveria ter conversado com os demais clubes para verificar se isso geraria ou não um descontentamento, se existiria ou não um estudo sobre incidência ou não de lesões, se poderia ser uma política futura para todos os clubes? Não se abre mais nenhum diálogo em relação a isso. Eu acho que a política começa aqui dentro de casa, um bom relacionamento com o Curitiba, um bom relacionamento com o Paraná, tentar entender a questão dos interesses dos demais clubes, mas, acima de tudo, fazer valer o interesse do Clube Atlético Paranaense perante seus pares. A questão da Liga precisa ser avaliada. Qual que é a necessidade? É que o futebol seja rentável, né? Nós precisamos ver em que condições que essa Liga vai se desenvolver, que tipo de patrocínio, de financiamento, como que vão ter que ser construídos os elencos para disputar campeonatos simultâneos. Muito se brigou pela relação dos direitos dos atletas, daquela questão das férias mínimas. Então, tudo isso aí vai ter que ser discutido. Tudo aquilo que for bom para o futebol brasileiro, e principalmente para o Clube Atlético Paranaense, vai ser objeto de aproximação e de discussão. Não posso dar minha opinião em nome da chapa e nem como eventual futuro presidente no Conselho Deliberativo. Minha opinião pessoal, eu vejo com bons olhos. Eu me lembro dos torneios Sul-Minas, né, que era maravilhoso, né? Aquilo era maravilhoso, a gente tinha... Acho que foi vice em 2010. Isso, e me parecia que aquilo, sim, era uma pré-temporada de verdade, né? Você se preparava dentro de uma competição de alto nível para uma competição nacional também.
Então, isso me parece que vem para ficar, existe uma necessidade de reformatação. Precisamos ver a opinião das federações, da confederação, porque existem clubes de menor porte também, que não podem também ser abandonados, né? Precisa existir algum campeonato que possibilite, porque esses clubes de menor porte, eles têm a função também, além de fomentar o futebol... Que seria do Paraná. De criar novas revelações, de contribuir definitivamente para um cenário macro do futebol. Minha opinião, como torcedor, gostaria de ver, desde que a gente conheça todos os riscos e todas as questões, principalmente econômicas e políticas, que envolvem essa liga. Você citou agora há pouco sobre a grama sintética, Henrique, e a gente até conversou esses dias, eu e você, sobre a diretoria ter assinado o contrato de grama sintética antes das eleições. Agora, depois, a diretoria disse que parece que é só um carta de intenções, não sei o quê, mas, tipo, qual a sua opinião sobre a grama sintética? A Baixada vai ter grama sintética ou não vai ter grama sintética caso o Atlético, de novo, seja a chapa vencedora? Esse assunto também é polêmico, né, Binho? Você me coloca numa situação difícil aqui. Nós temos dentro do nosso grupo do Conselho Gestor o Dr. Edilson Tille, que há 2 décadas vem prestando excelente serviço no Clube Atlético Paranaense. E médico da Seleção Brasileira, uma pessoa de excelente relacionamento. E tanto ele como o Diogo Braz já têm discutido isso perante especialistas nesse termo. Então, nós precisamos ver. Se pega, por exemplo, a grama do Corinthians, do Itaquerão lá. Mista, né? É grama mista, mas com um percentual baixíssimo de grama sintética. A grama lá, que nós conversamos com o pessoal de lá, é a tal da grama bermuda, com alguns entrelaces de grama sintética, com uma camada de areia de 30%, de uma qualidade de areia que eles, na conversa eles nos explicaram. E é um excelente gramado. Um excelente gramado. Então, essa inovação da grama sintética, acho que precisa se abrir um maior debate em relação a esse tema. O que não pode acontecer é uma atitude precipitada de mudança e, eventualmente, mudando, inclusive, a nossa drenagem e mudando todo o sistema de um estádio de futebol, como se fosse apenas um teste. Esse assunto precisa ser debatido mais sobre o ponto de vista técnico. Quanto à questão ética, a questão da contratação, não é apenas a grama sintética. Eu acho que o Estatuto do Clube Atlético Paranaense ele devia prever que qualquer investimento superior a um determinado valor no prazo final de uma gestão deveria ser objeto de referendo ou de discussão muito mais ampla. Não, infelizmente, não. O que gostaríamos? Se eu fosse presidente de um clube e estivesse nas vésperas da eleição, quando menos, eu abriria o debate de uma maneira mais transparente para verificar se os interesses da agremiação não são, devem sempre ser superiores aos interesses pessoais. Então, a grama sintética, para mim, não tem uma opinião técnica formada, existem grandes indícios que talvez ela não seja uma unanimidade perante atletas e perante todo esse cenário, mas eu acho que, sob o ponto de vista ético, se esse contrato foi firmado, é um deslize da atual administração. Eu quero agradecer o Bruno Rodrigues, que mandou perguntas, a gente encaixou a pergunta dele aqui, Bruno, Rogério, Carlos Augusto, toda a galera aí que acompanhou, que está sempre acompanhando o Papo do Atleticano. Agradecer pelas perguntas. Tenho certeza que vocês viram que a pergunta de vocês foi encaixada também aqui para o Henrique. Eu queria fazer uma última pergunta, e depois as considerações finais, você fica à vontade, mas a última pergunta ela se baseia nessa última questão que nós estávamos falando de a diretoria do clube ter responsabilidade de ouvir também, coisa que essa diretoria atual a gente sabe, isso é uma opinião particular minha, a gente sabe, todo mundo sabe, mas, repito, sou eu que estou falando, ela tem muita dificuldade de ouvir, né? Ela centraliza, a ditadura impera. Então, essa é a grande reclamação da maioria do torcedor do Atlético. E eu queria perguntar para vocês eleitos, vocês já têm consciência da dificuldade que vocês vão ter para administrar, principalmente no início, porque vão ter uma oposição que, pelo jeito, não vai ser muito de ajudar, não. Não vai ser uma oposição que vai querer trabalhar a favor. Então, vocês já estão preparados para isso? Como vocês vão administrar isso? E se vocês estão com a ideia de, tipo, ganhando a eleição, ouvir a oposição, porque a oposição vai ser forte. Quem está na situação hoje não será fraco fora do clube,
né? Isso é uma coisa óbvia, o torcedor... Muita gente se assusta com isso, por isso que eu quero fazer essa pergunta para você. Como que vocês vão administrar, resumindo, Mário Celso Petralha fora do Clube Atlético Paranaense, bem claramente, perdendo uma eleição, vai ser osso duro. Qual é a ideia? Um sonho de atleticano seria, né, que essa transição fosse a mais razoável possível, e que a atual administração até colaborasse nessa transição, né, nos colocando as contas do clube, nos colocando seus posicionamentos, para que a partir dali se iniciasse uma nova gestão. Se isso não for possível, nós vamos ter que usar as armas que nós temos, as ferramentas que nós temos. Temos que fazer um levantamento completo da situação do Clube Atlético Paranaense. Não é uma auditoria com o propósito de denegrir ninguém, mas é uma auditoria que é necessária para se conhecer a situação do clube, os seus contratos, as suas obrigações, o seu caixa e por aí vai. A partir desse levantamento, é claro que as ideias vão ter que ser estabelecidas e as prioridades vão ser identificadas. Você bem revelou, Binho, que a dificuldade nos primeiros meses, nos primeiros dias da gestão, isso não pode nos desviar o foco do principal objetivo, que é o futebol. A torcida está sedenta de um título e nós precisamos trabalhar em duas grandes frentes de reorganização e de profissionalização do clube, sem abandonar a prioridade do futebol. Isso não pode ser apenas um compromisso retórico, um compromisso para adquirir votos. Nós temos que estar lá dentro. E já estamos nos movimentando em relação a isso. Cada um dos grupos desse Conselho Gestor que está se constituindo tem uma atribuição dentro da chapa. Você veja que não é por coincidência, que temos pessoas que são empresários, tem pessoas que são engenheiros, pessoas que são advogados, e que vão emprestar o seu talento da sua vida pessoal nos afazeres do clube. Vamos estar preocupados com tudo isso, esperamos que a transição... Estamos preparados para tudo, mas gostaríamos de contar aqui com o atleticanismo dos atuais dirigentes para pensar que isso não é uma guerra, que isso é um clube de futebol, que um clube de futebol une pessoas com o mesmo pensamento em prol dos interesses do clube. Então, eu gostaria, não sei se é sonho meu, de que essa transição fosse dentro de uma cordialidade e que a gente pudesse dar continuidade nas coisas boas que estão acontecendo e interromper as coisas ruins sob o nosso ponto de vista. Sonho, tudo começa num sonho, né? Eu, como torcedor do Atlético, gostaria muito que essa transição fosse bacana, mas eu acho que a gente vai ter, se Deus quiser, o Atlético vai sair bem dessa. Como eu disse, nós estamos discutindo o clube, e há muito tempo a gente não discutia o clube que nem estamos discutindo. Isso é salutar, desde que no momento que termine a eleição, todo mundo acabe torcendo a favor do Clube Atlético Paranaense, e juntos vamos para o estádio para ver o Atlético ganhar. Porque o torcedor fica naquela, que ano que vem não tenhamos quem ganhe a eleição se for a oposição, não tenhamos um futebol ruim, e daí vem, vocês não sabem o que a gente assumiu. A gente ouve muito isso em outros clubes, quando está acontecendo, inclusive, no rival, né? No rival. Então, isso a gente não quer ouvir, por isso eu fiz essa pergunta para você, se vocês já estão preparados para o que vai vir, para que o torcedor não escute depois, é que nós assumimos um clube desgraçado, de endividado e cheio de problema, então por isso que está difícil. Eu deixo para você, meu querido Henrique, para você, suas considerações finais. Eu acho que o papo foi bacana, tomara que você tenha gostado, e principalmente o nosso internauta tenha gostado, tenha dirimido algumas dúvidas, e deixo para você as suas considerações finais. Aproveite a audiência do Papo de Atleticano para pedir voto, fique à vontade. Binho, me senti muito tranquilo nessa entrevista. Você é uma pessoa que... Você transpira Atlético, né? A gente chega perto de você, a gente percebe a energia, percebe que está tentando fazer um trabalho para o bem. Um trabalho de discussão do Atlético sempre é importante, e ter atleticanos como você é muito importante. Eu vou seguir um conselho, já que eu sou candidato, do meu filho de 12 anos. Ele falou, pai, você é candidato, você tem que pedir voto. Então, eu estou aqui, aproveitando a audiência do programa de vocês, para pedir o voto, para pedir o apoio para a chapa Atlético de Novo. Não é a pessoa apenas do Henrique Gaeri. Aliás, a minha responsabilidade tem sido muito grande, né? Nós estamos constituindo um grupo de pessoas de qualidade infindável. Eu estou muito tranquilo com esse grupo que está sendo construído e tenho muita confiança nisso. Então, eu peço para vocês que, entendendo a nossa proposta, nos ajudem a começar o processo de mudança. Tem uma frase que me foi dita esses dias, que eu vou aproveitar aqui para finalizar, que fala o seguinte: o que tem que ser, vem com força. E acho que a mudança veio com força. E nós temos aí, acreditamos muito que
A opção que nós estamos dando para os associados é uma opção realista, condizente e de responsabilidade. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado, pessoal do Papo de Atleticano. Papo de Atleticano conversou com o Henrique Gaed e, como a gente disse, em breve conversaremos também com os outros concorrentes a esse pleito em dezembro. Valeu, galera!